Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa formação, ao nosso belíssimo itinerário, a conquista das virtudes. Nós continuamos avançando com essa formação que, embora seja limitada, nós estamos nos baseando no livro do Padre Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes. É um processo que é uma vida toda e tem a sua urgência. Hoje nós começamos a segunda parte, que fala sobre a formação, a conquista de fato na prática das virtudes. Acompanhemos então com atenção. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com aquelas pessoas que no seu círculo de amizades estão aí necessitando da busca das virtudes, estão necessitando de virtudes propriamente ditas. Então fica ligado e vamos lá. A formação. Nós precisamos estar em constante formação, seja buscar conhecimento e seja aplicar este conhecimento à nossa vida, principalmente. Não pode ser diferente. Então nós não nascemos com essas virtudes morais. Nós não nascemos propriamente virtuosos, a gente vai se tornando com o caminho. Nós vamos nos tornando à medida que nos esforçamos. Então, as virtudes humanas, como a gente viu, são purificadas e elevadas pela graça divina. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas informam e vivificam todas as virtudes morais. Então, as virtudes teologais, elas vivificam as virtudes já existentes. Mas se ainda elas não existem, então a gente não tem como fazer isso. A gente precisa de uma matéria-prima. Acontece que as virtudes humanas não brotam como capim, nem surgem por geração espontânea. Temos que adquiri-las, conservá-las e cultivá-las com esforço. Temos que adquiri-las, conservá-las e cultivá-las com esforço. Então, quais são como são adquiridas as virtudes, Vitor? São adquiridas humanamente, com frutos de atos moralmente bons. Se alguém te perguntar hoje, né, que isso fique claro, né? Como são adquiridas as virtudes? São adquiridas humanamente, como frutos de atos moralmente bons. Agora cabe a nós orientarmos esses esforços. Para onde irmos, o que fazermos. São três os caminhos. Então nós nos educamos, pela educação mesmo, por atos deliberados, ou seja, nós praticamos um ato em vista de algum fim, e por uma perseverança sempre retomada com esforço. Ou seja, você não vai numa academia uma vez só e fica forte. Seus músculos, as fibras dos seus músculos precisam quebrar para que cresçam. E isso a gente não faz repentinamente. Nós fazemos com a perseverança. Então, virtudes e educação. Eu acho muito bonito essa comparação que o padre Francisco Fausto usa de um jardim bem cuidado. Vejamos com atenção. Então, num jardim bem cuidado, crescem árvores e plantas, desabrocham, flores e há frutos. Acima de tudo, se o jardim foi planejado e é cuidado dia e noite, dia a dia com carinho e arte, existe uma harmonia que lhe dá unidade, beleza e atrativo. O jardim tem a sua personalidade. Está-se bem nele, ali se caminha agradavelmente, proporciona um clima de paz, descanso e grato convívio. Guarda essa comparação. Coloquemos agora, junto deste quadro, um terreno baldio, com as mesmas condições de tamanho, configuração topográfica, qualidade de solo, umidade e insolação. O que verá ali?
mato em desordem, intransitável, cheio de espinhos, lixo e sujeira, um cheiro desagradável. Invasão de bichos, cultura de mosquitos e germes transmissores de doenças. O jardim simboliza a vida em que as virtudes foram cultivadas, e o baldio, a vida largada que cresceu sem virtudes. Você consegue guardar essa imagem? Um jardim é um terreno onde as virtudes foram cultivadas, as plantas foram cuidadas. E o baldio, uma vida largada, uma vida que foi deixada. Então, como que funciona? Né? Como que você chega num terreno baldio? Por intermédio do descuido da educação. E aqui nós não estamos falando de descuido da educação relativo meramente a conhecimentos técnicos, informativos, teoria. Não, uma educação sobretudo humana, uma formação humana. Então, uma formação moral, uma formação nas virtudes. Os primeiros responsáveis pela formação das virtudes são o Estado. Não. Na verdade, são os pais, os primeiros formadores. Os segundos, os mestres e orientadores, ou mentores. Começando pela formação na infância e na adolescência, você acha que são muitos os pais e as escolas que se preocupam com a formação nas virtudes? Felizmente, nós temos hoje em dia se não uma vasta opções de escolas que não exatamente tem ali um cunho confessional, mas um propósito de educar humanos, né? Educar para a vida, para uma sociedade melhor. Então, há escolas que sim, mas infelizmente muitos quadros que a gente vê, muitas pessoas ainda, muitas escolas, aliás, ainda não visam isso. É uma pena que sejam tão poucos, porque o descuido dessa formação produz, no mínimo, duas consequências muito negativas. Então, nós vamos ver agora quais são as consequências negativas de uma falta, de um descuido da formação. Por um lado, os defeitos temperamentais. Você se lembra? Eu não sei se você já teve oportunidade. Eu tenho uma playlist sobre os temperamentos. Eu vou deixar aqui embaixo, também no card, depois aqui em cima, ou desse lado. Você fica à vontade, assista essa formação sobre os temperamentos, que é muito interessante. Então, uma das consequências do descuido da formação é os efeitos temperamentais da criança e do adolescente. Então, comparando a uma planta, se a gente não poda, ela não dá fruto. E ela perde a beleza dela. Mesma coisa os nossos cabelos. Se a gente não corta o cabelo, os cabelos ficam deformados, disformes. Perdem sua beleza também. O segundo ponto do descuido da formação. Deixa-se crescer os filhos ou os alunos com uma ignorância quase total sobre as virtudes mais básicas e o seu valor. Quais são elas? A fortaleza, a ordem, a sinceridade, o desprendimento, a afabilidade, a delicadeza, a cortesia, a paciência, a compreensão, a abnegação. Então, se você não conhece algo, você não pratica, você não valoriza essas coisas. Então, produz-se uma séria insuficiência moral de base. Olha que palavra interessante que o Fausto usa. Uma séria insuficiência moral de base. Eu, falando dessas virtudes, eu atendia recentemente um paciente e nós, né, é um quadro ali de ansiedade, mas o quão interessante foi quando ele falou assim de como ele ter uma ordem em seu dia, nas suas tarefas, na sua rotina, ajudou ele a estar um pouco menos ansioso, a produzir mais. Inclusive, algumas pessoas, eu já vi isso, né, que recomendam ali que
a partir de certa idade, as crianças já possam ir organizando o seu ambiente, o seu local de estudo, o seu quarto, fazendo algumas tarefas, tendo responsabilidades, mesmo que não entendam, né? Isso não convém no momento, mas que pratiquem, a fim de que conheçam e amem um dia, né? Um doente físico pode ter uma vida fecunda, santa e genial. Como assim, Vitor? Né? Se um doente é incapacitante, ele é incapaz, mas um deficiente moral, né, que anda, que brinca, que faz várias coisas, que trabalha, está sempre à beira de se desintegrar e arruinar moralmente tudo o que toca. A família, a criação dos filhos, as amizades, a honestidade profissional. Então, a formação moral realmente é uma coisa que nos impede um verdadeiro crescimento e esse belo jardim de ser formado. Dois contrastes. Exemplificando um pouco, imagine um garoto com forte tendência para a irritabilidade e o egoísmo. Imaginemos, são traços temperamentais. Coloque-o junto de uma mãe que o mima e receia contrariá-lo para não criar traumas. Acrescente-lhe a voz de coração mole que lhe satisfaçam todos os caprichos. Envie-o a uma escola sem valores definidos ou guiada por psicologismos de almanaque. E terá uma figura destruída, e terá uma figura humana destruída desde a infância. Gente do céu. Identificamos. Eu não tenho, ainda, quando eu gravo esse vídeo, eu não tenho filhos ainda, mas graças a Deus hoje nós temos muito mais orientação teórica para isso. Nós conseguimos fazer um pouquinho mais, talvez, do que as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer isso. Então, por isso que eu levo esse trabalho de formação de virtudes muito a sério. Você tem ali em você mesmo, em você mesma, algumas características temperamentais. Se apresse logo em corrigir isso. Né? Porque se nós conseguimos fazer isso em nós mesmos, será muito mais fácil identificarmos e termos mais recursos para os filhos, para aquelas pessoas com quem nos são confiadas, seja alunos, pacientes. Então, por isso que é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, essa prática do bem. Né? E realmente não é fácil nós identificarmos isso e fazermos alguma coisa. Cada vez mais teimoso, cada vez mais violento ao ser contrariado, cada vez mais insuportável, tirânico, invejoso, trapaceiro, ambicioso. Olha só isso, minha gente. Pais e mestres que o desgraçaram, por descurarem a formação nas virtudes, achando que eles não têm culpa, que se trata apenas, infelizmente, de problemas psiquiátricos ou do ambiente inevitáveis. Ou seja, eu vou achar um terceiro para colocar uma culpa. Eu vou achar, né, como diz o Homer Simpson, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Olha só que lamentável. Né, eu falo com um sorriso nos lábios para a gente não chorar. Mas é muito sério. Né? Então, assim, por não termos a formação necessária nas virtudes, indispensável, a natureza humana, inclusive, não é nem aspecto cristão, católico. Nós temos todo um desmantelamento disso, da natureza humana. Viremos a folha e imaginemos outra criança, ok? Uma menina que tem os mesmos traços temperamentais desde o berço. Quais são eles?
irritabilidade e egoísmo, teve a felicidade de ser formada nas virtudes dentro de um lar cristão exemplar. Espero que você esteja imaginando, enquanto eu dou uma pausa aqui para tomar o meu chimarrão. Então, frequentou, né, pôde ter a possibilidade de frequentar uma escola que valoriza as virtudes e estava voltada para a formação integral da pessoa. E não só a nível profissional, tecnicista, vestibular, faculdades federais. Não que isso seja de todo completo e é negativo. É razoável, é importante ter uma formação, pensar nesse aspecto material, profissional, mas não só isso. Pouco a pouco irá crescendo uma moça que, como um diamante bruto, lapidada dia após dia, com delicada firmeza, se tornará um esplêndido brilhante. Aparadas as arestas do mau caráter, encaminhados os ímpetos egoístas para objetivos generosos, ensinando-a a conviver, a compartilhar os objetos pessoais, desde os primeiros brinquedos, o tempo, o lazer, com irmãos e colegas, a colaborar em alguma iniciativa de serviço aos necessitados. Essa moça, mal saída da adolescência, vai apresentar uma personalidade madura, aberta, forte e atraente. Você veja a diferença. Não é que os pais serão santos, impecáveis na educação dessa moça, mas a tendência de que ela seja madura, aberta, forte, atraente em sua personalidade será muito grande. Então olha só como que a educação ela faz uma diferença muito grande. E esses dois exemplos que nós comentamos, que nós percebemos, é muito evidente hoje em dia. Né? Se você trabalha em escola, se você vê isso em sua família, isso é muito frequente, muito normal, inclusive. Então, a formação do que a gente viu é um dever importante, é um dever grave. Seja conosco, seja com o que nós temos ali, a responsabilidade. Então, não podemos pensar que é apenas uma tarefa inicial da vida, o período ali da formação. Né? Vai dizer São José Maria Escrivá, a formação não acaba nunca. É claro que em diferentes idades, em diferentes períodos da vida, a gente vai ter uma diferença muito significativa de informações entre inúmeros fatores, né? Mas é uma formação perene, uma formação contínua. É verdade, nunca estamos suficientemente formados. Isso é evidente para um cristão, para uma pessoa adulta, que sabe que o amor, que é a vitalidade das virtudes, não tem fim. O amor nunca está concluído e completado, escrevia Bento XVI. Transforma-se ao longo da vida, amadurece. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do ser humano e incluir, por assim dizer, o ser humano em sua totalidade. Sendo assim, devemos assumir todos nós a tarefa da formação nas virtudes como dever urgente e permanente. Tarefa da formação das virtudes, um dever urgente e permanente. Dever de pais e educadores. Pais e educadores têm nessa tarefa formativa um papel insubstituível. Insubstituível. Os pais não podem limitar-se a dar carinho e a ter boa vontade, como se aprendesse a ser pai somente com a experiência. A experiência ajuda muito, eu imagino, mas não somente. E aos educadores, por sua vez, a ficar ministrando aulas com didática e bom conteúdo técnico.
Ninguém pode formar pessoas estando despreparado e confiando apenas na improvisação. Ninguém pode formar pessoas estando despreparado e confiando na improvisação. É necessário um preparo especializado, a troca de experiências com pessoas maduras, a renovação constante, o estudo da ciência da orientação familiar e, acima de tudo, a vivência pessoal. Formar-se sem dar exemplo é vender gato por lebre. É enganar, é deformar. Formar sem dar exemplo é vender gato por lebre. É enganar, é deformar. Uma vez que o bom exemplo, ele engaja. Não é somente a palavra que alcança, mas é o exemplo, é o testemunho que engaja. Então veja o quão isso é importante. Então aqui o nosso autor, ele fala de algumas orientações, como cursos de orientação familiar, algumas iniciativas desse ponto, né? Quanto à força primordial e insubstituível do exemplo, temos as palavras de São José Maria Escrivá novamente, que é um autor que é um santo, é um autor que o nosso autor ele faz a referência constante. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas os conhecimentos mais amplos que os seus, ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria, um testemunho do valor e do sentido da vida, encarnados numa existência concreta, confirmados nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. Por fim, a formação humana, formar-se é um dever pessoal de todos. Né? E do aspecto cristão, o Espírito Santo pode mudar a todos o que a ele serve com sinceridade. Nós vimos como que a graça interfere nesse esforço. Interfere positivamente e eleva a enésima potência. Portanto, é para todos em qualquer idade ou situação o que se diz no catecismo. As virtudes humanas, com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Todos temos que ir forjando o caráter sobre a base das virtudes. Eu lembro quando eu comecei no Instagram, intuitivamente eu escrevi um post chamado "O homem virtuoso é feliz". Salvo engano, é algo desse tipo. O homem se realiza em ser virtuoso. Eu acho que nós devemos estar de acordo que o coração humano ele busca o bem, o belo e o verdadeiro. Então, espero que com esta formação de hoje, nós possamos entender a necessidade da formação humana, de quanto que isso para nós, muito mais do que se você ouve falar nas redes sociais ou no seu círculo de amizades, uma hora essa semente vai ser plantada em você se você ainda não entende essas coisas. E você vai ver pessoas ao seu lado que são pessoas de referência, são pessoas bem formadas, que estão no caminho, que desejam ardentemente isso. O quanto que isso é importante. Então, vamos encerrando mais um vídeo. Convido você a curtir esse vídeo, a comentar aqui embaixo o que você achou, como que esse vídeo falou para você. Compartilhe esse vídeo com quem você com quem você acha que precisa ouvir isso que eu falei hoje. E, sobretudo, se inscreve no canal, que com certeza vai ajudar muito aqui, tá bom? Até a próxima!